eu vou chamar para cá o Oswaldo Neto, que ele é analista da Gerência de Ambientes de Inovação aqui da Casa Firjan. O Neto é um dos organizadores desse encontro e ele vai ser mediador dessa segunda mesa aqui no Aquário. Obrigado, Ana. Olá, bom dia a todos e todas. Eu me chamo Oswaldo Neto, eu trabalho aqui na Gerência de Ambientes de Inovação e sou uma das pessoas que cuida da pauta Soft Power e Indústria Criativa. Eu estou muito feliz de estar aqui conduzindo essa mesa, agradeço a presença de todos vocês. Bom, o publicitário Washington Oliveto, em um texto para sua coluna em um jornal, ele disse o seguinte: o Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que tem, de graça, a marca que muitos pagariam bilhões para ter. Ao longo dos anos, os mais variados tipos de eventos validam que a cidade é um campo fértil para o uso estratégico e analítico do seu soft power. A reputação e a imagem do Rio de Janeiro é um diferencial importante e que tem se reinventado com o passar dos anos. Nessa mesa, eu tenho dois palestrantes fenomenais que vão estar aqui compartilhando as suas experiências no uso estratégico da imagem do Rio de Janeiro nos eventos que eles produzem. Um deles é CEO de uma das mais importantes marcas multinacionais brasileiras de entretenimento, o Rock in Rio. Também foi o CEO da Osklen, eleito 2 vezes consecutivas pela Bloomberg como uma das 500 pessoas mais influentes da América do Sul, palestrante, membro de conselho e investidor em empresas de diversos setores. Eu chamo o Luiz Justo. O outro, executivo com mais de 30 anos de experiência profissional e internacional, possui ampla expertise em lidar e fomentar parcerias com as principais empresas mundiais dos setores de conteúdo, mídia e entretenimento ao vivo. Fundador do Rio2C e da SP2B, vice-presidente sênior e chefe de desenvolvimento de negócios e consultor para a América Latina da Live Nation, eu chamo Rafael Lazzarini. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, o agradecimento da disponibilidade de estarem aqui com a gente. E quem começa? Justo. Vamos lá? Então, vamos embora. Bem, antes de mais nada, deixa eu pegar aqui um passador, acho que tem uma apresentaçãozinha aí. Prazer estar aqui nessa casa, da qual também sou conselheiro aqui da Casa Firjan, embora um conselheiro meio relapso por conta de tempo, mas sempre que posso poder estar contribuindo. Primeiro porque Rio de Janeiro é a nossa paixão, né? E a Firjan acho que tem esse papel, né, de fomentar a indústria, especialmente a Casa Firjan, com esse olhar da sua nossa vocação, que é o que a gente vai estar falando aqui agora, né, da indústria criativa, como um desses pilares, né, de força, de soft power do Rio de Janeiro. Então, um privilégio poder estar falando sobre isso nessa casa. Bem, eu trouxe aqui, eu vou falar aqui sentado, que senão eu fico aqui na frente da... Eu trouxe a apresentação aí rapidinho, acho que tem 10 minutinhos para falar, trazendo um pouco, né, do histórico, e acho que super bacana trazer o Rock in Rio nessa perspectiva. A gente fala muito sobre o Rock in Rio, sobre tantas perspectivas, né, de culturais e tal, mas sobre a perspectiva de soft power, é a origem, né, do Rock in Rio, há 40 anos atrás, né, fundada pelo Roberto Medina, já é, por si só, né, uma iniciativa com esse olhar de soft power, né? O Roberto, em 1984, já era um publicitário famoso, com arte plan e tal, muito desenganado com a situação econômica, política, né, do Brasil lá, aquele final de ditadura, aquela transição de um momento muito conturbado. Ele toma uma decisão de deixar o Brasil, né, ele dizendo, olha, não dá esse país, vamos vender a empresa. Ele queria abrir, de repente, uma agência em Los Angeles e tentar a vida lá e tal. E ele, provocado pela mulher dele na época, né, a ex-esposa dele, diz, olha, mas você vai deixar o Brasil sem ter feito nada para mudar a realidade do que você está reclamando? E ele diz que nessa madrugada, né, ele passa madrugada em claro, com aquela provocação, e decide que, em vez de sair do Brasil, ao contrário, ele ia dobrar a aposta, né, ia fazer alguma coisa aqui no Brasil para mostrar para o mundo essa nossa capacidade de realização, de empreendedora, e materializa na cabeça dele, embora ele não fosse um cara, né, de entretenimento e tal, ele era um cara de publicidade, queria fazer isso através de um festival de música, né, e vem, inclusive, nessa madrugada o nome e tudo, Rock in Rio, obviamente pela paixão do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro como uma bandeira de representação, né, desse Brasil que dá certo. E aí, enfim, vem aquela história, 1,5 milhão de pessoas, né, no Rock in Rio em 85, mostrando para o mundo, né, essa nossa capacidade, sim, não só de empreender,
mas de começar a usar o Rock in Rio como uma plataforma para uma série de coisas, né? E daí que a gente fala dessa possibilidade, né, do Rock in Rio como soft power. Então, nesses últimos 40 anos aí, esse sonho ganha o mundo, né? E sempre levando a marca Rock in Rio, como Rio de Janeiro, para onde a gente faz o evento. Então, já, né, são 8 edições em Portugal, já fizemos 3 edições na Espanha, em Las Vegas, onde Lazzarini estava junto com a gente nessa aventura, onde a gente está lá na capital do entretenimento mundial, mostrando não só a nossa capacidade de empreender, de fazer algo daquela dimensão, mas levando mais uma vez, né, o Rio de Janeiro, o Brasil, o nosso nome, não só associado, né, à nossa cultura do ponto de vista musical, mas também na nossa capacidade de realização de algo daquela dimensão, né? E aí, números grandes, mais de 2.000 horas de música, né? Todos os grandes artistas já passaram, né, em alguns dos nossos palcos, 10 milhões de pessoas, né, vivendo a experiência ao vivo. E aí, de novo, falando de soft power, né, através de todos os nossos parceiros de mídia hoje, que a gente tem, TV, streaming e tal, a gente está falando aí de mais de 1 bilhão de pessoas que estão acompanhando, mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui, ou com a nossa marca de Rio de Janeiro e pelo mundo afora. E nesses 20 anos, por exemplo, né, que a gente está também realizando isso fora, e aí aqui imagens aí do Rock in Rio Portugal, né, em Lisboa, na edição passada, já são 20 anos que a gente está fazendo Rock in Rio por lá, e aí levando não só o Brasil do ponto de vista, né, empreendedor, a marca no nome, né, e a gente sempre foi questionado por que não Rock in Lisboa, Rock in Madrid, né, e sempre Rock in Rio, para a gente atestar de novo a nossa marca, a nossa cultura, as nossas crenças do que a gente tem como representatividade da nossa cidade, da nossa gente, associada à nossa marca. E aí a gente não leva só isso, mas também leva a cultura brasileira. Então, tantos artistas, Ivete Sangalo é um exemplo, né, que é uma parceira nossa desses 20 anos de Rock in Rio Lisboa, praticamente todas as edições ela teve lá com a gente, e se tornou hoje uma artista de extrema relevância em Portugal, inclusive nas turnês dela solo, fora, né, nos nossos festivais. E a gente tem feito isso, né, com vários outros artistas, João, Luísa Sonza, o trap brasileiro, enfim, EDM, cada vez mais o Rock in Rio também como uma plataforma de levar essa cultura brasileira para além só, né, do que a gente está fazendo. E como soft power, né, o Rock in Rio pode ser exemplo da forma como a gente faz do ponto de vista de comunicação, né? Então, o festival não só aqueles 7 dias de festival, mas são 1 ano, às vezes 2 anos de comunicação. Ontem a gente estava fazendo, né, uma coletiva de imprensa no Pão de Açúcar para mostrar mais uma vez o nosso Rio de Janeiro. A gente, inclusive, esse ano está assinando muito a história do Rock in Rio em parceria com o Rio de Janeiro como cidade, porque a gente acha que é um ano importante e um momento importante da gente abraçar e mostrar esse Rio de Janeiro que dá certo, né? E que não é que pode dar certo, que ele dá certo, com todas as mazelas e as dificuldades que a gente sabe e enfrenta. E essa campanha que a gente leva o Rock in Rio, né, pelo nome, são de fato 2 anos com uma série de ações, né, que a gente usa para muito mais só do que vender ingresso, né, quando você tem ali a abertura de vendas e tal. Então a gente cria essas coletivas, a gente cria esses momentos de comunicação em que a gente sempre está levando a nossa marca, a gente sempre está levando a marca dos nossos parceiros, que obviamente são fundamentais para viabilizar o negócio, mas essencialmente a marca do Rio de Janeiro, né? Então aí tem alguns gráficos de publicações, o que a gente gera de mídia espontânea para as marcas parceiras e que viabilizam, obviamente, o interesse deles estarem juntos com a gente nessa plataforma também de soft power de comunicação para marcas, chegando aí num total de exposição, por exemplo, né, na última edição, 10,4 bi de mídia espontânea através só desses parceiros que a gente tem e dessa estratégia de comunicação criada para ser essa plataforma aí durante o ano. Soft power de sustentabilidade, né? Eu brinco, tem a frase célebre ali do Homem-Aranha nos filmes que diz, né, que com grandes poderes vem junto grandes responsabilidades, então a gente tem que usar também a nossa plataforma como uma plataforma para mostrar que tem como fazer negócios de uma forma correta, sustentável, e a gente tem feito isso muito, né, na nossa empresa, ou seja, a forma que a gente faz o evento de forma sustentável e o que a gente faz para fora. Aqui, por exemplo, a gente pegou a favela da Providência na última edição do Rock in Rio, junto com a Gerando Falcões, e faz um processo de transformação direto. Já investimos em salas de aula nas favelas do Rio de Janeiro, ou seja, usar essa plataforma também para influenciar a sociedade, né, que dá para você usar o teu negócio não só para o objetivo do resultado concreto do negócio, mas como um elemento de transformação, né, socioambiental.
números, prêmios e tal, né, certificações e patrimônio material do Rio de Janeiro. Eu acho que, mais uma vez, isso mostra o quanto que uma empresa e uma marca, né, pode servir a favor, né, da cultura e da imagem de uma cidade, ao ponto, né, de uma marca. Né, a gente até às vezes olha assim, né, seria você chegar e dar para, né, uma marca de refrigerante ou de cerveja, ela ser um patrimônio material de uma cidade, né, porque, de fato, a gente é muito mais do que só uma marca, que só uma empresa, só um evento. Né, de fato, a gente serve como uma plataforma para isso tudo. E, para, enfim, finalizar aqui 2 pontos: impacto econômico, né, óbvio, soft power também do ponto de vista de transformação de realidades através de emprego, através de geração de impostos, de renda. Então, desses 700 mil fãs que vão estar em setembro de novo do ano que vem, 60% deles vêm de fora do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Então, estamos falando de 420 mil turistas, pelo menos. Acho que ano que vem mais, porque a gente está fazendo um feriadão. Então, 7 de setembro cai numa segunda-feira. Então, a gente vai ter um feriadão aqui para os turistas investirem mais tempo deles, não só no Rock in Rio, mas, obviamente, na cidade. Então, isso gera um impacto para a cidade. A última edição foram 3 bilhões de impacto econômico, quase 90% da rede hoteleira ocupada, né, durante esse período do festival, enfim, outros números de ocupação que acontecem também nos outros atrativos da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, esse benefício que a gente faz, e a gente lançou, inclusive ontem, foi um sucesso tão grande na última edição que a gente ampliou, e a gente está, né, criando uma campanha para esse ano, que é Viva o Rio com o Rock in Rio, que todo mundo que vem e apresenta o ingresso tem uma série de benefícios e descontos em todos os atrativos da cidade do Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, Aquarrio, Cristo Redentor, Trem do Corcovado, a Roda Gigante, gastronomia, estamos entrando com todos os restaurantes e tal, para, mais uma vez, mostrar o quanto que a gente, em rede, comunicando não só os nossos eventos, não só os nossos atrativos, mas a nossa cidade, né, do Rio de Janeiro, mais uma vez, soft power dessa comunicação integrada, a gente gera e traz divisas, né, para todo mundo. E, para finalizar, né, que eu acho que essa é uma prática da cultura que está muito viva dentro do nosso negócio, porque não vem nem só do Roberto, vem do pai do Roberto, né, Abram Medina, que já era um grande investidor, né, do tempo e da energia dele na cidade do Rio de Janeiro, e usando ela, mais uma vez, né, para plataforma não só dos seus negócios, mas para o bem social. Ele dizia essa frase que até hoje está muito presente lá na nossa empresa, que ele diz: os negócios só vão bem, né, se a cidade for bem. Então, assim, ele é o Abram Medina, o pai do Roberto. Tem as histórias, eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas ele regava na madrugada, sem ninguém ver, o canteiro aqui do aterro do Flamengo, quando a plantinha não estava legal. Ele organizava o Natal da cidade do Rio de Janeiro, pelo bolso dele, para oferecer naquele momento em que, né, não tinha nenhum patrocínio ou nada que pudesse fazer, por entender isso. Assim, uma cidade pujante, né, uma cidade onde as pessoas estão felizes, né, não só, obviamente, do ponto de vista econômico, trabalho, emprego, mas também, né, dentro de um ânimo, né, de você entender que essa é a cidade que todo mundo quer estar, quer permanecer, investir. E, graças a Deus, o Roberto não foi embora, e por ele ter decidido ficar e, de novo, dobrar a aposta na nossa cidade, hoje a gente diz, né, cada setembro, mais uma vez, 28 mil pessoas vão estar trabalhando, né, porque alguém não desistiu, né, do nosso Rio de Janeiro, pelo contrário, resolveu entender que dá para fazer negócio aqui se a gente investir junto na cidade. Então, é isso. Lazzarini. Difícil, né? Olha, minha situação, falar depois do Luiz e depois de Rock in Rio. Né? Mas depois do Abram Medina, né? Mas começar dizendo que se existe Rio to See no Rio é porque tem Rock in Rio. Né? Né, eu tive o privilégio e a oportunidade, né, de trabalhar também com o Roberto, com o Luiz, conhecer de dentro. Né? Tive e ainda tenho, né, por outras, né, com outro chapéu. Mas, assim, o Rio to See, ele tem uma inspiração, né, declarada, né, em tudo que o Roberto construiu como Rock in Rio, né, não só a forma de construir a marca, de construir o negócio, né, evento e experiência, né, mas nessa relação com a cidade e de projeção da cidade do Rio. Acho que a gente também tem aí uma apresentação. Bom, vamos lá.
45 mil pessoas vão passar pelo Rio to Sea até domingo. Esse evento debate a produção criativa do Brasil. É um encontro do país para discutir o que nós temos de melhor, que é a criatividade. Gera essa conversa, gera essas ideias, gera essa inspiração. A indústria criativa, para mim, é uma das forças motrizes de transformação no desenvolvimento do país. A gente tem uma influência tão grande na pessoa, que você muda vidas de crianças, você conta histórias que vão ficar na sua cabeça pro resto da vida. Eu me considero uma comunicadora mesmo. A comunicação não é o que a gente quer dizer muitas vezes, é o que a gente consegue mobilizar nas pessoas. The more that you live and go out and experience this life, the better you'll be as a storyteller. E toda uma tecnologia, ela só faz sentido se você valoriza o humano que está por trás. Que a gente deseja para a cidade, se eu pudesse definir, chamaria Rio to Sea. Então, assim, o Roberto, ele diz que o Rock in Rio foi o primeiro evento a iluminar a plateia. E eu brinquei com ele quando a gente lançou o Rio to Sea, que ia fazer o primeiro evento para iluminar o backstage, né? Então, a força, né, por trás da criação desse projeto foi, de fato, esse entendimento de que o Rio deveria assumir, né, a sua posição como capital, né, criativa, capital cultural do Brasil, que é a potência, né, criativa e da mão de obra da cidade, né, da construção, né, seja, né, na área do audiovisual, seja na área da música, seja no teatro, artes plásticas, literatura, essa produção cultural da cidade é fenomenal, né? Mas a gente entendia que precisava ir além, né, só da questão, né, da habilidade, né, ou da criatividade individual, para começar a se discutir a cultura e a arte como, de fato, indústria, né, como gerador de emprego e renda. E aí tem uma convergência muito grande, né, e é um prazer estar aqui na Feijão, assim como o Luiz, eu também faço parte do Conselho da Indústria Criativa. A história do Rio to Sea tem um paralelo muito interessante, né, com o Conselho da Indústria Criativa na Feijão, né, até temporal, de começar a se discutir, de fato, a indústria criativa, o mapeamento, né, da indústria criativa. Quando a gente começa de fato, bater mais nessa tecla, explorar mais esse conceito, a gente começa a ver algumas transformações, inclusive de secretarias, né, de Estado, mudando seus nomes, de Secretaria de Cultura para Secretaria de Cultura e Indústria Criativa, ou Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, assim, quando a gente começou ali em 2016, né, muito inspirado pelo próprio South by Southwest, né, que é o maior evento global, né, que busca, né, que traz esse conceito de conferência, né, mas com um olhar de festival, né, e busca convergir criatividade, cultura com inovação, né? Então, a gente também bebeu muito nessa experiência do South by Southwest para trazer para o Rio de Janeiro, num momento que a cidade estava meio... que existia, né, um vácuo pós-Olimpíada, né? O Rio tinha se qualificado em termos de infraestrutura, mas faltou a qualificação em termos de conteúdo, né? A gente continuava tendo um Rock in Rio pulsante, né, crescendo, que inclusive foi preencher o espaço do próprio Parque Olímpico, né, mas faltavam outros eventos né, para preencher esse calendário da cidade.
E aí a gente enxergou essa possibilidade de pegar e trazer um projeto que, de fato, né, não seria uma conferência, um B2B, mas ele estava nesse híbrido entre B2B e B2C e poderia mostrar essa pujança criativa do Brasil para o mundo. Então, a gente resolveu não inventar a roda, né? Quer dizer, o que existia já no Rio que pudesse servir de base, né, para essa construção que a gente pretendia, e o Rio já tinha um projeto, né, que tinha uma escala bem menor, mas já era muito bem sucedida, que era o Rio Content Market, que falava de audiovisual, né, que era um mercado de conteúdo audiovisual. E a gente propôs, esse evento era realizado pela Associação, né, de Audiovisual Brasileira, de Audiovisual Independente, a Brave, e a gente propôs englobar esse evento, expandir, quebrar as fronteiras e trazer outras disciplinas da indústria criativa. E aí assim foi. E no mesmo período vem o projeto, né, Rio de Janeiro a Janeiro, também uma proposta de montar um calendário de eventos para a cidade. E aí a gente lança o Rio2C, e era um conceito ainda meio, né, curioso na época, né, exatamente por estar nesse híbrido de conferência com um festival, né, e um evento que não falava diretamente para o público final, mas falava, né, para o setor. Mas, assim, ano a ano, o evento veio se solidificando e estabelecendo o Rio de Janeiro como capital, né, cultural e criativa da América Latina, né? Hoje, o Rio2C é o maior evento, né, festival de criatividade, né, da América Latina, né? A gente recebe, durante o evento, a última edição, né, passaram mais de 50 mil pessoas pela Cidade das Artes, ao longo de 6 dias, né, mais de 40 países presentes no evento, 1.600 palestrantes, então, de grandes diretores, produtores de Hollywood, artistas, né, empresários, empreendedores, fundadores de startup. E eu acho que esse processo, né, ele veio ajudando a consolidar também a posição do Rio, não só como uma cidade, né, que é movida pelo entretenimento, pelo turismo, mas como uma cidade que produz entretenimento, né, cultura e arte de qualidade. E a gente, esse ano, foi agraciado, né, no audiovisual com várias premiações globais importantes, e é legal porque você tem um ciclo, né, esse tipo de evento, né, que o Rio2C faz parte, ele não se encerra nele, né, ele é um ciclo contínuo, porque você tem toda uma área de mercado que é trabalhada com 1 ano de antecedência. Então, a gente vai para o mundo mapear players, né, compradores que queiram vir ao Brasil, conhecer o que está sendo produzido aqui, né, na área das indústrias criativas, seja no audiovisual, seja na música, etc. A gente traz esses compradores e aqui eles fazem negócio com produtores locais. Então, assim, é uma plataforma, né, de visibilidade para a produção cultural do Rio de Janeiro. E, assim, é uma felicidade que a gente está indo já para a 8ª edição do evento, né? A gente teve aí algumas virtuais ao longo da pandemia, né? Mas é um evento que, né, se solidificou no calendário da cidade, e eu acho que, obviamente, só existe porque existem projetos como o Rock in Rio, né, que puxa toda essa cadeia fantástica no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem muito ainda, né, Luiz, para ser feito, mas eu acho que o Rio está num caminho bacana para se estabelecer globalmente como uma cidade de cultura, de criatividade, de turismo. Legal, obrigado. A gente vai descer para a pergunta da plateia, mas antes eu tenho uma pergunta para vocês, já para a gente começar a discussão. Eu vou contextualizar a primeira pergunta. Em 2009, a revista The Economist publicou uma reportagem de capa com a imagem do Cristo Redentor decolando como um foguete, sinalizando para um rumo promissor na sua economia. Em 2013, usando a mesma referência da capa de 2009, a mensagem era: "O Brasil estragou tudo?".
Lembrando que o Brasil passou quase ileso pela crise de 2008, conseguiu crescer 7,5% em 2010, mas naquele ano estava estacionado uma expansão anual do PIB em torno de 2%. Já em 2017, a mesma referência da capa dos anos anteriores, com Cristo segurando uma placa de SOS, a mensagem era a traição do Brasil, apontando que o país estava enfrentando uma das maiores recessões econômicas da sua história, destacando a crise política como pano de fundo. Essa observação, né, para falar de Brasil, uma imagem emblemática do Rio de Janeiro. A imagem do Rio de Janeiro no exterior, simbolizada pela capa da The Economist, associada com a imagem do Brasil, oscilou drasticamente de promissor para estagnado ou em crise. Enquanto a percepção internacional do Brasil ainda é volátil, os seus eventos, Rio2C e Rock in Rio, não apenas mantiveram, como cresceram em relevância global, tornando-se âncoras de otimismo e credibilidade. Diante de tudo isso, eu pergunto, o Rock in Rio e o Rio2C evoluíram para se tornar antídotos contra essas capas do The Economist que explorando uma imagem do Rio de Janeiro de confiança e de futuro? Olha, eu diria que mais do que antídoto, eu vejo como possibilidade. Por quê? A gente, por acaso, estava num painel, há 2 dias atrás, na Apresenta, que é a Associação de Produtores de Eventos aqui do Rio de Janeiro, e eu falei lá sobre PR, né? Um pouco sobre isso também, né? Sobre construção de imagem. Eu não acredito nem na capa do Cristo decolando, nem do Cristo caindo, né? Eu acredito em trabalho contínuo, de longo prazo, né? Hoje a gente pode dizer que o Rock in Rio é consolidado no alto de 40 anos, trabalhando muito, arduamente, sempre como se a gente não fosse dar certo, né? Não tem uma edição que a gente começa a trabalhar. Ontem estava todo mundo super angustiado. Será que o pessoal vai gostar do Elton John? Será que o pessoal vai gostar, né, do Stray Kids, que é o K-pop, pela primeira vez, trazendo uma outra cultura, falando de soft power, né, trabalho bem feito, né, que invadiu o mundo, tal, será tal? Porque, né, existe uma paranoia de fazer as coisas bem feitas, né? Então, acho que enquanto a gente estiver, né, como coletivos que estamos aqui preocupados em cada um com o seu evento, com a sua empresa, tá, em construir uma história, a volatilidade não é só do Rio de Janeiro, é do mundo. Você olha lá para fora, né? Quantos países, você olha para os Estados Unidos hoje, todo mundo vai ter uma opinião sobre o que está acontecendo, deixando de acontecer e tal. Mas, quando você olha em projetos de longo prazo, de novo, quantas empresas estão 40 anos, né, fazendo coisas, existindo, vivendo crises diárias, que é óbvio que a gente também vive e passa por elas, pandemias e tudo, e estamos lá sobrevivendo e construindo. Então, mais do que ser um antídoto, eu acho que a gente é uma representação, né, falando Rio2C, 8 edições contínuas. Quantos eventos você faz a primeira edição? O Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, o Roberto quebrou, mas quebrou feio, de capotar e ter que vender um prédio aqui na Lagoa, que era da Artplan, emblemático, que talvez muitos de vocês lembrem, para pagar a conta do primeiro. E foi lá e fez o segundo. E fez o terceiro, e hoje a gente está aqui dizendo que somos antídoto, né, porque houve persistência, né, houve acreditar no projeto, né, acreditar no Rio de Janeiro, né, como cidade para construir isso. E eu acho que quanto mais pessoas acreditarem, no longo prazo, vai ter imagem de Cristo subindo, andando de lado, descendo e tal. E eu acho que se a gente usar esse trabalho sério, né, das empresas e pessoas que estão dispostas a investir no longo prazo, sabendo que a volatilidade é da economia, é da cidade, é política, é o que for, a gente pode e deve, e aí é um painel aqui de soft power, usar o exemplo dessas pessoas ou empresas ou empreendedores que estão fazendo trabalhos sérios, consistentes e persistentes, como o nosso PR, que a gente usa muito pouco, né? A gente acredita na força da nosso Rio de Janeiro por si só, pela nossa, né, beleza natural, pela nossa possibilidade turística e tal, mas como estratégia de PR, a gente usa talvez de uma forma muito pouco coordenada, inteligente, estrutural. Então, assim, temos que falar mais sobre o Rio2C estar na 8ª edição, trazendo nomes mundiais que estão falando aqui sobre criatividade no nosso lugar. Isso é uma ferramenta tão importante para mim, até mais do que desenhar se o Cristo está de lado, na diagonal e tal. O que está por trás da gente poder dizer que o Rio de Janeiro está decolando? É dizer que a gente tem o maior evento da indústria criativa acontecendo aqui na nossa cidade. A gente tem o maior festival de música do mundo acontecendo na cidade. A gente tem... Então, eu acho que é pegar esses exemplos, nós somos só 2 de vários outros,
para transformar isso numa estratégia de comunicação tão relevante quanto uma capa que um editor resolveu se o Cristo vai estar indo para cima, para o lado, para a esquerda, direita ou para baixo, entendeu? E não que a gente não vá, a gente vai para baixo para caramba, vai para cima para caramba, tal, faz parte do jogo, da vida, mas eu acho que a gente tem que, né, de novo, eventos como esse, de discutir o Rio de Janeiro, né, e a nossa indústria como soft power, e, de novo, volto ao exemplo de ontem, a gente está anunciando uma banda coreana, headliner do palco de um festival, né, no Brasil, porque foi feito um trabalho coordenado, inteligente, de, né, PR global, que fez com que hoje a cultura, né, de um país que culturalmente, né, 15, 20 anos atrás ninguém falava nada, hoje protagoniza um dos gêneros musicais do planeta, né? Então, a gente tem toda a condição do mundo para fazer isso se a gente atuar de forma coordenada. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que né, talvez o que a gente precise é externalizar de uma forma maior, né, uma palavra que eu acho que está por trás de muito do que o Luiz falou, que é planejamento, né? Não, eu acho que assim, e aí não só, né, numa perspectiva Brasil, mas eu acho que numa perspectiva global, né, cada vez menos você pode esperar que esse planejamento venha estruturado do poder público, porque a gente vive um mundo de polarização, né, e não é Brasil, é global. Então, esse swing, né, político, ele tende a continuar, né, e se agravar. Então, isso num cenário de projetos de longo prazo, né, se ele fica dependente desse fator, você tem disrupção a cada 4 anos. Né? Então, assim, a gente, de fato, tem que buscar criar uma estrutura que ela perpasse, né, esses movimentos, né? Então, e que a gente não viva de soluço, né? Então, assim, as coisas acabam acontecendo, né, porque a gente diz que Deus é brasileiro, né? Então, a gente tem, né, houve até esse comentário lá nesse evento que a gente estava, né, no Summit da Apresenta, que é interessante. Então, né, a nossa própria cidade, né, realidades tão distintas. A gente vem de um cenário extremamente perturbador com o que aconteceu, né, no cenário de violência, né, e criminalidade na cidade. Aí a gente sai disso e entra para um cenário de Dua Lipa, né, de Shawn Mendes, etc. E aí isso vai globalmente. Então, assim, mas é a informalidade do Rio de Janeiro. Por um acaso a Dua Lipa estava aqui, por um acaso ela saiu e amou a cidade, por um acaso isso viralizou pelo mundo. Então, aquela outra imagem ruim, ela já foi apagada e já se dissolveu, né? Mas isso é soft power, é disso que a gente está falando. Então, se a gente conseguir construir isso de uma forma mais coordenada, né, a gente consegue criar e aí eu acho que entra no que você falou. Aí vira, de fato, o antídoto, né? Para quem é da área de marketing, construção de marca, a gente sabe que reputação nada mais é do que um savings account, é uma poupança. Você constrói reputação de marca para a hora que você precisa sacar aquela reputação, né? Então, porque problema sempre vai ter. A marca, o festival, o evento, a cidade, né? Porque, na verdade, a cidade também está nessa briga de se posicionar globalmente, né? O Rio está disputando, né, lugares, turistas, investimento e tal, globalmente, né? Não só localmente. Então, se você constrói, de fato, uma estratégia onde a gente possa potencializar esse soft power da cidade, você está construindo uma reputação para a cidade, para a marca da cidade, que ela serve como antídoto para esses momentos de baixa, para momentos de crise, etc. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, sim, grandes eventos, né, eles colaboram nessa construção, mas eu acredito que a gente precisa, né, aí sim, como sociedade civil, fazer mais pela nossa cidade, e entra muito no que o Luiz está falando. A gente teve a experiência que ele mencionou aqui antes, do Rock in Rio Las Vegas, né? Então, a gente teve a oportunidade de viver aquele mundo,
de Las Vegas é muito interessante, que nada de ruim acontece em Las Vegas. Pode acontecer no município vizinho, lá não acontece nada, né? Então, eles não deixam isso acontecer, né? Então, assim, talvez a gente precise, né, construir essa coalizão, né? E eu acho que nisso plataformas como a própria Firjan, o Conselho da Economia Criativa, essa visão que perpassa esses ciclos políticos, ela é muito importante para a gente, para que, de novo, a gente não viva só de soluço, né? De subidas de Cristo ou mergulhos do Cristo. E até uma provocação que veio, né, lá no Summit da Apresenta, a gente conversando, que eu falei, que eu volto a falar aqui. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma oportunidade de posicionamento muito grande, que, de novo, tem que ter planejamento para que ela se transforme em realidade, mas a gente claramente está na direção, né, da economia, já presente, da economia da experiência, né? E cada vez mais, quando a gente fala de AI, tudo que isso vai acontecer, de substituições e tal, cada vez mais isso é relevante. E o Rio de Janeiro tem uma possibilidade de se posicionar, porque ninguém no mundo ainda se posicionou do ponto de vista de PR como a capital mundial da experiência, né? E o Rio de Janeiro pode ser, né? Pode ser porque o mais difícil a gente tem, né, que é, e eu brinco sempre, do hardware, do software e do peopleware, né? A gente tem infraestrutura, já agora, né, de hotelaria e tudo, tal, que é o básico para você poder receber, né? A gente tem os eventos como software, né, power e software da nossa cidade, né, para poder receber e ter momentos icônicos que a gente possa estar comunicando o que está acontecendo aqui e tal. E a gente tem a possibilidade, né, de receber, de construir essa experiência que, às vezes, né, não planejada, como ele deu o exemplo da Dua Lipa, né, mas que mostra que existe um lifestyle muito pelas pessoas, né, e não por nada absolutamente, né, construído que precisa ser feito aqui, mas precisa ter um posicionamento e um projeto, de fato, né, com planejamento e tal, para que isso vire uma pauta recorrente e tal. Como transformamos, do ponto de vista institucional para o mundo, o Rio como uma capital da experiência, né? E aí, a partir daí, quando a gente fala experiência, ela pode se, né, se vetorizar em eventos, a gente pode se vetorizar no turismo, a gente pode se vetorizar na criatividade que está por trás do audiovisual, que constrói a experiência receptiva para isso. Então, eu acho que isso é uma questão importante de planejamento e posicionamento. Legal. A gente ainda tem um tempo. Quem quer fazer pergunta? Alguém com uma pergunta para o... Vamos lá. Tem seu nome, e aí eu peço que você seja bem objetiva na sua pergunta, para a gente, quem sabe, passar para uma pergunta depois, okay. Tá bom? Bom dia, meu nome é Verônica. Em 2024, o Rock in Rio ofereceu um palco com um ritmo genuinamente nacional, que foi o samba. E ofereceu também na gastronomia bares de diversos países do mundo, inclusive um bar do Clube do Samba. Qual é o recorte que você faz do Rock in Rio 2024 para o 2026 com essa experiência? Olha, a gente, né, dentro do nosso olhar de curadoria e construção, seja curadoria artística ou das experiências que a gente tem lá dentro, a gente usa, falando de soft power também, muito isso acho que é em favor de passar mensagens ocultas e às vezes explícitas, né, dentro dessa curadoria. O Rock in Rio, muitas vezes o pessoal, Rock in Rio não é mais rock, não é só rock e tal, e eu brinco, se você olhar desde a primeira edição, né, o primeiro Rock in Rio de 85, a gente tinha B-52s no pop, a gente tinha a nossa Ivete Sangalo da época, que era Elba Ramalho, representando, né, a nossa música do Norte, Nordeste, a gente tinha Ney Matogrosso, né, abriu, foi o primeiro artista a pisar no palco mundo, né, que é um artista, aliás, ninguém é mais rock do ponto de vista de atitude do que o Ney, né, mas não necessariamente do gênero musical, enfim. Então, sempre a gente tem um olhar de representatividade para mostrar assim, o que é, né, e de novo, falando de soft power, essa é a grande diferença do Brasil e do Rio de Janeiro, né, que a gente encaixa, você não está em Londres, onde você tem que falar do rock britânico, tá? A gente fala sobre o que a gente é, que é essa diversidade multicultural. E, obviamente, quando a gente fala do samba, né, quando a gente fala do funk, que a gente trouxe lá atrás, né, para falar também sobre o que a gente tem como raízes para mostrar para cá e para o mundo, o samba faz parte disso, o Clube do Samba, com uma história, inclusive, por trás, e gostamos de contar histórias, então ela foi contada dentro de um bar, né, a história dessa origem nossa, absolutamente genuína, desse ritmo nosso brasileiro lá. E a ideia é que a gente continue e expanda, não só no samba,
e como eu estou falando aqui de gêneros, inclusive, importados, como o K-pop que a gente está trazendo, cada vez mais a gente quer mostrar. Então, a gente vai estar, anunciamos ontem, por exemplo, fazendo uma super homenagem à Bossa Nova, que é um ritmo também, né, da nossa assinatura, do nosso Rio de Janeiro. Que cidade pode dizer que tem, né, genuinamente, isso que eu acho que é bacana do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente precisa se organizar para comunicar, porque o produto a gente tem. Muitas cidades precisam criar o produto, e bom, né? Assim, o K-pop foi fabricado, assim, cada, né, porquinha, né? Vocês têm que ter uma forma de você treinar a dança, vamos criar um formato de dança tal, para termos algo para comunicar para o mundo o que é a Coreia. Né? Cara, a gente tem tudo, cara, que a gente tem a cidade, tem um gênero musical dos mais ouvidos e deliciosos do mundo, que é o samba, que é, né, a bossa nova, tal. Então, assim, isso a gente tem um papel de ter lá, não só pela representação do que a gente é como marca, né, mas também pelo esse olhar da diversidade, da pluralidade que a gente quer sempre ter, né, nos nossos eventos. Então, assim, sempre vai ter, né, nos palcos, tem uma que eu não posso revelar ainda, mas tem um artista de samba que vai fazer um crossover com outros ritmos incríveis num dos nossos palcos principais. Então, a ideia é a gente, de fato, continuar usando também como plataforma para falar do que a gente tem de bom, e o samba, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que a gente muito se orgulha da nossa cidade também. Mais alguém? Eu tô aqui, ó, desculpa, não, falei alto pra caramba. Para os dois, se der tempo. Eu sou a Patrícia, eu tenho uma empresa que se chama Mais Que Isso, e quando eu falo o nome da empresa, fica claro que é do Rio, com esse mais que vira um X, né? Eu queria falar numa outra dimensão, queria ouvir vocês sobre a experiência de quem entrega a experiência. Rock in Rio foi várias vezes, o Academy, Rio to See também, e as pessoas que trabalham nos eventos, não só do ponto de vista de treinamento, para dar uma informação correta, onde é que é o palco da palestra e tal, né? Mas para se sentirem corresponsáveis e protagonistas de entregar essa experiência viva ali na mão de quem está no evento. Eu lembro que o primeiro Rock in Rio pós-pandemia, na queima de fogos, quem não chorou estava morto por dentro, né? Mas eu fiquei muito emocionada porque tinha um rapaz da limpeza e, na hora que começou o show, ele pegou a vassoura dele, virou e começou a solar com a guitarra. A gente estava muito feliz de estar vivo e de estar ali num festival de música, né? Então, como é que vocês envelopam, como é que vocês planejam, pensam a experiência de quem trabalha no evento, na sua pequena ou grandiosa contribuição para entregar a experiência de quem vai a um festival, a um evento como Rio to See, Rock in Rio? Fala aí, Lázaro, eu vou ficar respondendo 1 hora dessa, que eu adoro esse assunto. Eu sei. Né, eu acho, de novo, né, quando eu falo de Rio to See, eu falo muito da inspiração, né, de Rock in Rio, e eu acho que uma das coisas incríveis do Rock in Rio é a capacidade de manter uma cultura tão forte, mesmo acontecendo de 2 em 2 anos. Então, isso é fenomenal, né, porque não é uma empresa que está lá todo dia, né? Então, mas eu acho que tudo isso eu resumiria em uma palavra: propósito. Então, assim, quando você de fato tem um propósito muito claro, né? É o exemplo que segue, né? Eu acho que as pessoas se contaminam positivamente pelo aquele propósito. Então, assim, isso é nítido, né, no Rock in Rio, e eu acho que a gente também conseguiu construir isso muito fortemente no Rio to See, né? Então, eu digo que é muito interessante, porque eu chego toda véspera de Rio to See, eu penso, por que eu fui inventar isso? Meu Deus do céu, assim, eu drenado, não tem um fio de energia, e eu saio energizado do evento. Então, assim, e todo mundo, né, quando a gente faz a comemoração, né, no final do evento, está todo mundo numa alegria, né, porque essa troca positiva de energia, né, e eu acho que, de novo, isso vem do propósito, de saber que você está construindo alguma coisa, de que existe um legado, né, daquele projeto, que, de novo, não é um projeto que se encerra naquele projeto. E tudo bem, tem projetos que são para isso, né? Mas quando você tem um projeto que tem, de fato, um propósito maior, uma motivação maior, as pessoas sentem, né? E quem não sente, intuitivamente se exclui, né, do grupo.
né? É aquela coisa meio água e óleo, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Né? Resumindo, né, a resposta, eu acho que é propósito. Então, assim, quem trabalha, né, com experiência tem que ter verdade, tem que ter propósito naquilo que está fazendo. Respondi? Total. Não podia ser mais assertivo, é isso mesmo. Gente, encerramos aqui a mesa. Eu gostaria de agradecer Lazzarini e Justo, mais uma vez, a disponibilidade e atenção de estarem aqui com a gente. Obrigado a todos que estão aqui também. Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Valeu.